Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um passo a passo aqui no canal daquele jeito que vocês amam. Rápido, fácil, com poucos materiais. E eu também vou ensinar uma técnica nova para não ter que usar viés no acabamento. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscrevam aqui no canal, deixe o seu comentário e a sua curtida nesse vídeo. E para esse passo a passo não tem molde, é apenas medidas. Já separei os meus tecidos principais e o do forro. Eles têm a mesma medida, 16 por 13 de altura. E para esse passo a passo ficar ainda mais lindo, eu vou utilizar os tecidos lá do Ateliê As Beltranas. Entra no site que tem cupom de desconto para vocês. E eu vou deixar na descrição do vídeo. Já cortei também 2 pedaços um pouco maior do que a estampa principal na manta R1. Podem usar o entretela também, que dá certo. Eu vou lá no ferro de passar e vou grudar esse tecido na minha manta. Já grudei os meus 2 tecidos principais na manta R1. Agora eu vou refilar aqui em volta e deixar na medida de 16 por 13. Já separei o meu zíper, o cursor e um pedacinho de viés para fazer os puxadores. Viu como é poucos materiais, pessoal? Vamos começar a montar a nossa peça. Já vamos começar com uma das partes principais que está estruturada na manta. Vou pegar o meu zíper e virar os dentinhos do zíper para a estampa, dessa forma. Posiciono aqui na parte de cima, deixando bem rente. E passo uma costura de segurança que é bem na bordinha. Deixa eu aumentar o ponto. Não precisa fazer retrocesso nessa parte. Ó. Já passei a costura na bordinha. Agora eu venho com a outra parte, que é uma parte do forro. Com uma das partes do forro, viro assim. Estampa com estampa. Posiciono também aqui na parte de cima e coloco um clipezinho. Já posicionei e agora vamos fazer uma costura com um pé de máquina ou rente aos dentinhos do zíper. Posso passar a costura pelo lado da manta também. Feito isso, eu puxo meu tecido de forro lá pra trás. Deixa eu abrir a imagem. Aqui. Puxo assim, vinco e jogo o tecido lá pra trás também. E faço a costura de pescoço. Já fiz a costura de pesponto. Agora eu venho com a outra parte principal, que também está estruturada na manta. Vamos fazer dessa forma e posicionar aqui na parte de cima. Eu também viro frente com frente da estampa. Posiciono lá na parte de cima e arrumo as laterais. Tem que ficar retinho aqui desse lado. E faço a costura de segurança. Costura de segurança pronta. Agora eu venho com o tecido de forro, que é a outra parte, né? Viro frente com frente, posiciono aqui na parte do topo e alinho as laterais também. Coloco o clips e passo a costura com um pé de máquina agora. Deixa eu ajeitar aqui. Prontinho, costura feita. Agora eu vou jogar o forro para esse lado. Vai ficar dessa forma no meio. Puxo bem a parte do forro para fora, ó, até ela encostar aqui na parte de baixo, assim. Vinco e faço a costura de pesponto. Costura de pesponto pronta e ficou desse jeito. Na parte de trás, assim. Agora nós vamos cortar esse pedacinho. O tamanho fica a critério de vocês para esse puxador, pessoal. Ó, pego o pedacinho de viés mesmo, dobro, posiciono aqui e faço a costura, bem na bordinha. Não podemos esquecer o cursor. Já vou passar aqui, antes de costurar o outro pedacinho aqui dessa lateral. Cursor no lugar. E eu já vou costurar o outro puxadorzinho. Feito isso, nós vamos começar a montar a nossa peça. Eu vou pegar as 2 partes principais, viro frente com frente, vou posicionar aqui, ó, retinho, tá? E vou colocar os clipezinhos. Faço isso em toda a volta. Vou alinhando
ajustando as laterais e a parte de baixo também. E vou colocando os clipes. Na parte de baixo, eu posso colocar os alfinetes também, ou os clipes. Aqui na parte de baixo, que é a parte do forro, nós vamos deixar uma abertura. Não precisa ser uma abertura muito grande, desse jeito. Tem mais ou menos 6 centímetros. E vamos costurar. Eu começo a costura aqui nessa ponta, né, que é onde tá aberto. Venho até aqui, retrocesso no início e no final. Depois eu pulo essa abertura, retrocesso no início e no final aqui. Feito isso, eu vou costurar a parte de baixo aqui do principal. Feitas as costuras aqui, eu vou tirar os clipezinhos e os alfinetes. Já tirei os alfinetes e os clipes. Agora, vamos aqui. Vamos abrir a peça dessa forma e aqui na parte de cima também. E olha como fica, desse jeito. Só que agora, nós vamos posicionar tudo retinho, tudo certinho, aqui com os dentinhos do zíper. Então, aqui essa costura que nós fizemos aqui na parte de baixo vai ficar encostado no zíper. E a parte de baixo do principal, no meio dos dentinhos do zíper também, centralizado. Já coloquei os clipes desse lado, olha a costura. Tá bem no meio dos dentinhos do zíper e aqui na parte de cima também. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Ó, centralizo. E centralizo a parte da costura com os dentinhos também. Já coloco os clipes aqui na lateral. E vocês podem, pessoal, fazer qualquer tamanho usando esse jeito de fazer, esse jeito de fechar a peça. Fica um acabamento incrível e pra quem não gosta de viés, é um prato cheio. Ó, ficou desse jeitinho. Já consegui. Agora eu passo uma costura aqui e aqui. Nessa parte onde tem a costura, eu vou abrir e passar a costura, ó. Pessoal, cortou a parte onde eu mostrava pra abrir essa costura aqui que tava fechada e passo a costura por cima, tá? Me desculpa, eu não vi que não tava gravando. Mas, ó, é somente isso mesmo. Passo a costura aqui, abro aqui e passo, tá bom? E ficou dessa forma. Lembrando que a abertura está aqui. Já aproveito para cortar esse excesso de zíper e viés. Pessoal, agora vamos fazer a marcação da caixinha de leite. E a marcação vai ser pelo lado da manta, tá bem? Pra ficar mais fácil. Lembrando que a costura está aqui e eu vou me basear pela costura. E eu vou fazer uma caixinha de leite de 2 por 2, a partir dessa costura aqui. Então, eu vou entrar pra dentro dessa forma, ó. Tá bem? Vamos marcar aqui. Deixa eu usar uma outra caneta e faço a marcação de 2 por 2. Dois por 2, nos 4 cantos. Feitas as marcações da caixinha de leite, nós vamos cortar. Lembrando que tá dobrado, ó, vamos cortar aqui a parte do forro também. Nossa, minha tesoura tá uma maravilha, gente. Uma maravilha. Já tentei aquele teste que o pessoal faz e não consegui. Que é amolar na garrafa. Alguém aí conseguiu? Já cortei. Faço isso nos 4 cantos. Pessoal, já fiz o corte e agora eu vou reforçar essa costura porque ficou aberta. Aqui não tem retrocesso, então eu vou fazer o retrocesso só nessas pontas. Pra não abrir essa costura. Já reforcei a costura aqui. Agora, pela abertura, nós vamos desvirar essa peça. Pode ir puxando aqui. Abro a parte do zíper pra facilitar, pra arrumar toda essa peça. Jogo toda a costura pra fora. Alinho tudo aqui, ó, nas laterais da caixinha de leite. Vou alinhando. Aqui também. E aqui também. E aqui, na parte do forro, onde tem aquela abertura, nós vamos dobrar pra dentro uma bordinha. E vamos passar uma costura pra fechar.
Feita a costura para fechar a abertura, nós vamos desvirar para o lado certo, desse jeito. Vou ajustando todas as pontinhas para fora, desse jeito. Pessoal, aqui já ajeitei o tecido do forro com a manta e o tecido externo, tá? Todos os tecidos, ó, eles precisam estar aqui pra cima. Eu uso uma pinça aqui, ó, pra poder puxar. E os tecidos vão ficar dessa forma, ó, tudo alinhadinho. Bem aqui na bordinha, tá? Agora eu vou fazer uma costura de meio centímetro. Vamos lá. Meio centímetro, tá, pessoal? Faço isso em todas as caixinhas de leite. Pessoal, olha como ficou a costura. Tá pelo lado de fora, né? Pelo lado externo. Agora, nós vamos voltar lá pra dentro. Antes disso, eu vou me certificar se tá todos os tecidos lá pra dentro, se não ficou nenhuma costura sem tecido, né? Sem uma costura. Pessoal, a costura já foi feita e eu vou me certificar que está tudo costurado. Todos os tecidos foram costurados juntos, né? Não tem nenhum tecidinho solto. E vou virando tudo pelo lado do avesso. Vou ajustando aqui, dessa forma. Já joguei todas as costurinhas lá pra dentro, ó, pra vincar bem, tá? E agora, nós vamos fazer uma costura com um pé de máquina ou 1 centímetro. E vamos lá fazer a costura de 1 centímetro ou um pé de máquina. Repito o mesmo processo em todas as caixinhas de leite. Pessoal, outra dica é ir colocando a mão aqui por dentro e ajustando os tecidos para eles não ficarem enrugados. Prontinho, meus amores, agora é só desvirar e eu vou lá no ferro de passar e vou tirar todo esse amassado. E olha esse resultado, pessoal, não é incrível? Ela fica super fofinha, super quadradinha, olha que graça, dá pra guardar várias coisas. Eu tô aqui com o meu fonezinho de ouvido, vou colocar aqui na parte de dentro e ainda sobra bastante espaço, viu? Ela é bem espaçosa, uma graça, né, gente? Super fácil de fazer e com essa técnica não precisa usar o viés. Eu fiquei apaixonada nesse resultado, pessoal. E vocês? Deixa aí nos comentários que eu também quero saber. E se vocês gostarem do conteúdo de hoje, deixa uma curtida e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Um beijo, até o próximo passo a passo!